Olá, bom dia. Estamos no dia 30 de novembro de 2023, às 7 horas da manhã. Vamos nos delongar um pouquinho mais. Nossa meta, já sabemos, é a Revolução Francesa, mas nós temos que ver aqui até que ponto há extremos que chegou a Igreja Católica, exorbitando do seu poder, para poder justificar, assim, que uma tribo, os cázaros, descendo de lá da Rússia e se sobrepondo aos judeus sefaraditas, chefiados pelos Rothschild, financiasse a Revolução Francesa. Temos que compreender, então, como é que isso aconteceu. Vamos, então, agradecer aqui aos nossos orientadores, agradecer aos nossos alunos, principalmente aos nossos 8 garibus, e vamos começar através do nosso netbook. Será o 8. O anterior foi 7. Esse aqui será Superiores Invisíveis 8. Vamos entender agora que as cruzadas foram a principal causa da revolta que trouxe a Revolução Francesa. E não, como Stanislas de Guaita disse, somente a Inquisição. Não, a Inquisição talvez tenha contribuído, mas as cruzadas sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. As origens do capitalismo. 1. Vamos dizer em 2. Então, aqui. As origens do capitalismo. Então, é o capitalismo que vai destruir o feudalismo, isso já sabemos. Então, ou a Revolução Comercial. A despeito do surgimento da burguesia, o sistema feudal, o feudalismo, controlou toda a Europa, desde o século VIII, com Carlos Magno, até o século XV, com a Renascença pagã. A nobreza, o clero e o exército dominavam toda a Europa cristã. O Edito de Constantino, de 312, acabava com a Era dos Mártires. O edito que tornava o catolicismo religião oficial do Império Romano tornava judeus e pagãos inimigos da nova religião do Estado. Olha que coisa absurda. Ano 392. Aí o judeu já foi alvo de uma bula fulminante. Bom, mas vai adiante. Isso é em 392. Constantino 312, aqui 392. Vamos entender bem. O Codex Justinianus. Codex quer dizer código. Então, vamos ver, isso aqui foi muito importante. Tá? Justiniano. Justiniano era um homem bom, culto. E ele não teve culpa nessa confusão toda. Essa obra, promovida pelo imperador bizantino, portanto do Império Cristão do Oriente, Bizâncio ou Constantinopla, nascido em 527 e morto em 565, conheceu pelo menos 2 edições. E só foi publicado em meados do século VI. Mas Justiniano conseguiu reconstruir a unidade política, ou seja, embora sendo rei da capital do Oriente, conseguiu a paz com a capital do Ocidente. Portanto, ao redor de Constantinopla e com concílios romanos. Assim, o Império restabelecido exigia uma base jurídica, uma legislação comum, porque estavam nos reinos bárbaros, e cada tribo bárbaro tinha a sua legislação. Ele então fez um trabalho gigantesco, pegou toda essa imensidade de legislações e unificou em um único código chamado Codex Justinianus. E assim, essas leis cobriam toda a territorialidade, unindo a individualidade das leis aplicadas nos reinos bárbaros. Então, assim, quando 2 bárbaros de tribos diferentes iam ser julgados, não seria pela lei de cada tribo deles, mas pelo Código de Justiniano. Olha, que ideia fantástica, né? Justo e bom. Vamos mostrar ele. Mas isso deu mais força ainda aos católicos, que os bárbaros agora tinham suas leis abolidas
e substituídas por um imperador bizantino, que era católico do Oriente. E, assim, fortalecidos, agiam de modo que privava, principalmente o judeu, do direito da cidadania, e devido a extremismos do povo e do clero, da possibilidade de um sustento honrado. Então, vamos ver aqui o retrato do homem, imperador bizantino, que fez o código que leva o nome dele, que está o imperador Justiniano. Jovem, belo, vestido com falso, bizantino. Os bizantinos adoravam luxo. Aqui está ele, uma mancebão notável, era homem de um coração bondoso e uma inteligência fantástica. Tinha uma cultura invulgar. Devemos a ele uma obra que fortaleceu o catolicismo por um lado, mas por outro lado facilitou aos juízes resolverem as questões entre bárbaros. Estamos no reino dos bárbaros, lembre-se bem, né? Leão Magno tinha que decidir entre continuar a civilização greco-latina, linda, maravilhosa, mas uma cloaca máxima, como Cícero disse, né? Ou seja, um prostíbulo, e ele preferiu os bárbaros. Então, Justiniano é descendente desses bárbaros, mas já tornados cultos pela Escola Palatina de Carlos Magno. Então, mas isso fortalece os católicos, né, indiretamente também os do Ocidente, Roma, e enfraquece os judeus. Aí, já vimos a expansão do Islã, muçulmana, e a expansão muçulmana vai dar origem a uma reação dos cristãos chamada as Cruzadas. Aqui estamos, então, a principal causa da Revolução Francesa, as Cruzadas. Bonito, né? Ver aquele filme com aqueles cavaleiros, guerreiros, bonito de armadura, lutando para conquistar Jerusalém. Vamos ver agora isso de perto? Vamos. Aqui nós temos um cavaleiro cruzado. Aqui está, né, um exemplo de um cavaleiro, era vestido desse jeito, ó, uma cota de malha, que é essa coisa aqui meio de escamas de bronze, né, o brasão do exército ao qual ele pertencia, aqui a lança e um capacete de aço, não era aço, mas era uma matéria muito forte. Então, exemplo de um cavaleiro cruzado, que deu a vida, né, para salvar Jerusalém. Mas essas inimizades na Idade Média devastaram regiões inteiras, minha gente. As cruzadas por onde passavam devastavam tudo. Pilhavam, matavam, estupravam. E assim também formaram-se partidos religiosos. Os hussitas, os cassitas, né, e principalmente os albigenses. E uns perseguiam os outros, até que os católicos, mais tarde, se tornaram mais fortes. Como? Através das cruzadas. O Papa entrou na história, e aí vai convocar os reis a se empenharem para fazer um exército que detenha o Islã, inicialmente, que conquistou Jerusalém. Então, estamos com Jerusalém ocupada pelos muçulmanos, e o Papa, então, primeiramente, com essa intenção, convoca os reis católicos do Império todo, do Ocidente, da Europa inteira, a retomarem Jerusalém. Mas não ficou aí. No final das contas, as cruzadas terminaram tendo como alvo os próprios católicos. A cruzada contra os albigenses provocaram horrores. Burgueses, já, veja, ligados a Carral, ricos, sempre a temiam, porque eles sabiam, os cruzados sabiam que eles estavam do lado dos judeus. Pois os soldados indisciplinados agiam barbaramente com a população. Estrangeiros nunca estavam seguros. Ciganos, judeus e burgueses sofriam constantemente por terem ponto de vista diferente dos católicos. 1099, a primeira cruzada. Então, logo depois do ano 1000. A burguesia nasce no ano 1000,
quase 100 anos depois, começa a cruzada. Então, ela tem pouca duração. Ela vai nascer depois. Em 1700 vai nascer forte. Godofredo de Bouillon, que é o nome de um nobre francês que vai reconquistar Jerusalém, encontra em Haifa forte resistência dos árabes. Ele vai contra os muçulmanos. Esse vai de boa intenção. E seus aliados judeus. Então, os judeus sendo perseguidos e destruídos e mortos, completamente humilhados pelos cristãos, se unem aos árabes. Já temos visto isso lá no islamismo. Em Jerusalém, dia 15 de julho, quinta-feira da Paixão, às 3 horas da tarde, dia e hora da morte de Cristo, sexta-feira, 3 horas da tarde, os cruzados, em grande inferioridade bélica, tomaram a cidade e massacraram seus habitantes. Então, aí, Jerusalém foi reconquistada. Curiosamente, no mesmo dia e na mesma hora, na sexta-feira da Paixão, ao invés de comemorarem a Paixão de Cristo, os reis cruzados, vestidos daquele jeito, estavam reconquistando Jerusalém e conseguiram, embora inferiores em número. Verdadeiro milagre. Godofredo de Bouillon, que era o mais nobre de todos os nobres, era, vamos dizer assim, um príncipe dos príncipes, foi aclamado rei de Jerusalém. Ele, por humildade, recusou o título e declarou-se apenas guardião do Santo Sepulcro, um homem de valor. Mas, no local do Templo de Salomão, foi construída uma fortaleza e foi dada a ela aos cavaleiros templários, que era uma ordem que, com os hospitalários e outros, os cavaleiros de Malta, estavam empenhados nessa guerra. Mas eles ficaram, os outros voltaram, e os templários ficaram. Agora vamos ver a devastação. Número de mortos pela primeira cruzada: 12.000 judeus em Worms, 1.300 na Magúncia, Alemanha. Somando, dá 12.000 mais 1.000, 13.300. Só na primeira cruzada. Então, o jovem Bernardo de Claraval, um abade inteligente, um teólogo invulgar, é nomeado abade. É um beneditino. Seu sonho é unir pela fé, pela teologia. A igreja não pode obrigar a crer, mas persuadir a crer. Na Itália, a família dos frangipanos e dos Pierleoni, essa de judeus banqueiros, brigam pelo papado. Dante Alighieri vai entrar nessa briga. Os Pierleoni tinham a vantagem do dinheiro. Eram banqueiros, tradicionalmente banqueiros. Talvez por isso, Bernardo se coloca do lado dos frangipanos. E Dante, pelo contrário, se colocou do lado contrário, os Pierleoni, e foi excomungado, mandado fora da Itália. 1128, Bernardo escreve a regra para os cavaleiros do templo e procura angariar fundos para essa ordem, ou seja, é ele responsável pela fundação dos templários. Mas os templários, que foram retratados num filme belíssimo chamado Assassin's Creed, o Credo dos Assassinos, descrito pelo maçom Adelino Figueiredo Lima, no seu livro Os Templários, não eram santos. Vamos ver. O livro é da Bradil, 1973, o autor é Maçom Grau 33, e diz: os pobres cavaleiros da Ordem do Templo não sofreram condenação injusta, foram condenados, embora a pena fosse excessiva. Foram condenados a serem queimados vivos na fogueira. E aí, aqui nós temos a célebre foto do seu chefe, seu líder, Jacques de Molay, que dá nome à Ordem dos de Molay, diante da Catedral de Notre-Dame de Paris, perto da Bastilha. Ele é amarrado num poste e vai ser ateado fogo a lenha que está debaixo dele. Um absurdo, minha gente. A igreja fazer isso. A Igreja Católica fazer isso. A Inquisição Católica. Mas continuamos. O luxo em que viviam os templários não se harmonizava com a humildade do cristianismo que o professavam, nem com a humildade
que eles tinham jurado. Havia um sério desvio entre os votos do seu juramento e a opulência da qual gozavam. O contato com os povos do Oriente perverteu até a doutrina. Os ritos babilônicos, olha, a Moloque, egípcios, a Ísis e Osíris, aos gregos, né, a Marte, a Atenas, todos se tornaram para eles mais atraentes do que o cristianismo. Eram mais luxuosos, mais ricos, mais belos. Adotaram Cibele e Astarte nos seus cultos. A regra feita por Bernardo de Claraval e seu esforço para criar essa milícia foi completamente deturpada. O uso da Bíblia Sagrada e da regra de Bernardo para eles era meramente externa. Tinham dois cultos, um externo e um interno. Então, realmente eram culpados. Apenas pareciam cristãos, católicos. Cristo era para eles um iniciado essênio. Ou seja, nada além disso. Um grande iniciado essênio. Por essa razão, cederam à proposta de Anacleto, que, através da filha do rei de Bizâncio, apresentou Godofredo de Bouillon a Anacleto, que era chefe da igreja herege, a Eclésia Joanita, hoje ainda existe, Ana Comenius. Então, ela apresenta ele ao grande pontífice da Montanha Sagrada, que na verdade era chefe da igreja Joanita, havia a igreja católica do Oriente, em Bizâncio, a do Ocidente, em Roma, e uma oculta, que era perto dos muçulmanos, territórios muçulmanos. E eles eram aliados muçulmanos. Anacleto era o nome dele. Então, o que é que faz? Ele faz um pacto, Ana Comenius, faz o Godofredo aceitar ser grande pontífice joanita e assim tornar-se herdeiro do grande pontífice da Montanha Sagrada. E aí o pontífice confia a ele ver a Sala das Caveiras. A Sala das Caveiras é uma sala onde as paredes eram cheias de caveiras, numeradas na testa, onde ele dizia que cada caveira daquela era uma caveira de um pontífice joanita, que vinha desde São João, que é o número 1, até a do antecessor dele. Convenceu Godofredo de que havia a verdadeira igreja, era de São João, a de Pedro estava matando, estava fazendo devastação, e aí Godofredo cede. E depois, então, os outros templários, chefes templários, por isso o Jacques Molay vai ser condenado. Descobrem isso aqui. Cisma, heresia. Tem mais. Seus cultos heréticos incluíam as etaíras, prostitutas, herdado dos Hashashin. Hashashin aparece no assassino, aquela dos assassinos, lutando com os templários. Nada disso, aquilo ali é pura invencionista. Então, o que é que os Hashashin faziam? Cooptavam moças e rapazes, jovens e belos, e faziam um bacanal, dando a eles haxixe, que era hoje equivalente a maconha, cocaína, e tornava eles assassinos. Quem se atravessasse no caminho de um dos amigos dele, reis, então ele mandava assassinar. Assassinos profissionais. E tinha uma perícia em vulgar. Quem quiser assiste o filme Credo dos Assassinos. Então, eles entre si, moças e rapazes, era uma bacanal, uma orgia. Viviam numa maior molecagem, numa sacanagem, vamos dizer assim. E, assim, os templários assimilaram tudo. Fizeram uma mistura. Isso chama-se gnose. O lema deles era: fiéis são os que seguem a Bíblia, gnósticos as que aprofundam o seu sentido. Assim justificavam sua posição. O grande pontífice da Montanha Sagrada era vestido como Mitra, que vai ser o maior, foi, lá com Constantino, o maior inimigo de Jesus, que Constantino venceu quando venceu Maxêncio.
aqui reaparece, ó, nas cruzadas, tá vendo? Mitana morreu. O mitraísmo ficou subterrâneo. Negavam a ressurreição de Cristo. Credes na ressurreição de Jesus? Perguntava o grande pontífice. E o adepto tinha que dizer assim: na sua ressurreição espiritual, sim. Na sua ressurreição moral, sim. Na sua ressurreição carnal, não. E isso foi com que ele realmente, segundo Adelino aqui diz, não sou eu, grau 33, Adelino Figueiredo Lima, tá? O livro é inconteste, ó, aqui está a assinatura dele, grau 33, olha os 3 pontinhos aqui, Adelino Figueiredo Lima, Bradil, é ele quem diz aqui. Então, a obra é essa, os Templários. Então, foi justa, serem condenados foi justo? Sim. A sentença foi excessiva. Queimar um homem vivo é um absurdo. Queimaram vários. Então, foram declarados pela Inquisição cismáticos, heréticos e carnais. Homossexuais. Bom, ninguém sabe, porque naquela bacanal, ninguém sabe se quem era que era quem. Perdão minha longa citação, mas era necessário. Para vocês perceberem que a condenação do concílio foi justa. Mas a sentença foi completamente excessiva, absurda. Mas a ordem do templo havia feito muito para tomar Jerusalém. Tinha sacrificado, cada cavaleiro templário jurava, né, resistir e não fugir da batalha, mesmo cercado por 5 inimigos. 1 contra 5. Permanecia o campo de batalha, não procurava fugir. Eram extremamente valentes. Então aqui nós temos a sagração do cavaleiro templário, né, o grão-mestre do templário aqui, vendo, com a espada, lindíssimo, dentro de uma capela templária, sagrando um cavaleiro templário. Cerimônia é linda, a cruz templária vermelha e o novo cavaleiro é admitido. Maravilhoso, não é? Hoje existem os neotemplários que, na verdade, não são nada disso. Né? Aqui é dos templários. Então, foram eles os maiores heróis na retomada de Jerusalém para a cristandade. Mas, se eram bons guerreiros, eram orgulhosos, heréticos, cultuavam o luxo e as etaíras, as prostitutas, né, eram convidados para os banquetes. Então, em 1141, começou a luta contra as heresias. Aí, o Papa passa a se preocupar. Reconquistou Jerusalém. Vamos matar os hereges. Primeiro, Bernardo de Claraval tenta dissuadir o Papa da violência. Choca-se contra Pedro Abelardo, que era um pregador, pobre, achava-se um profeta do Antigo Testamento, mas numa disputa verbal. Arnaldo da Bestia, chefe da maçonaria da época, chama 1100, viu? Aqui já havia uma maçonaria que não era cristã. Nós sabemos que Atelstan e Edwin criaram a maçonaria cristã, mas aqui tinha uma que estava paralela a ela e vai sair depois em 1717 e vai vencer. Choca-se contra o monge. Pregava-se a revolução contra o Papa. Primeiro, a pregação da maçonaria em 1144 contra o Papa. Essa data é 1141. Vai começar aqui, né, o início da Revolução Francesa. Maçonaria. E até mataram um cardeal. Porque esse cardeal decretou que enforcassem Arnaldo da Brecha, seu chefe. Aí também, eu imagino, um cardeal condenar a morte por enforcamento o chefe de uma seita. Absurdo sobre absurdo. O abade calabrese, abade é o superior de uma abadia. Joaquim da Fiore, famoso, pregava uma nova igreja do Espírito Santo, ou seja, houve uma igreja do Pai, no Antigo Testamento, igreja do Filho, no Novo Testamento, e agora ele era portador da igreja do Espírito Santo. Kardec vai dizer a mesma coisa, lá adiante, em 1800. Então, o que não falta é ideia. Se cabeça fosse jardim, então certos personagens
teriam flores em vez de cabelos. Então, Joaquim da Fiore achava-se missionário do Espírito Santo. Kardec, em 1800, vai se achar missionário do Espírito Santo. Mas, outro mercador de Lyon vendeu tudo, distribuiu com os pobres, Pedovaldo, e fazia discípulos. Assim, havia hereges, todo mundo se achava o Messias. Não tardaria a Revolução Francesa. Porém, a reforma até aí era tranquila. Tranquila nada, né? Tranquila para os católicos. Ao norte da França, formaram a Igreja Rival de Roma. Norte da França, lá em cima. Mas o sul é quem vai ser o grande responsável. Este reduto gnósticos judeus, encontrou na pregação maniqueísta dos cátaros um veículo para atingir o poder. Não era religiosa, e sim política. Então aproveitaram, os cátaros eram religiosos, e eles aproveitaram os cátaros e manipularam, como os príncipes alemães manipularam Lutero. Vindo dos Balcãs, Casária, vou mostrar o mapa, os primeiros judeus que pregavam o catarismo instalaram-se na Champagne, aí já é na média de Itália. As feiras de Champagne, né, eram famosas, as maiores feiras da Europa, cerca do ano 1000. Fizeram as primeiras capelas na Lombardia. Eram catolicíssimos, cristianíssimos e santos. Seu foco principal era no sul da França, de onde saiu a Marselhesa, de onde vão sair os trovadores, de onde vai sair a versão falsa, né, do que era a lenda do Santo Graal. Albi era a sua cidade, por isso chamaram-se também cátaros ou albigenses. Aqui está a Casária. Era na Rússia, minha gente. Na Rússia. Nós temos aqui o mapa indicativo, ó. Casária. Aqui nós temos Bizâncio, exatamente. Constantinopla está aqui, é onde está o imperador Teodósio. Aqui está o Império Persa e aqui está a Casária, longe. E o chefe dos cátaros finge se converter ao judaísmo. E aí pede que os rabinos judeus vão até lá para poder dar a eles a doutrina correta, para que ele possa se entender de coração. Mas isso tudo é falso. Mas a heresia cátara vai trazer mais tribulação para os judeus, porque eles aderem. Porém, os judeus possuíam todas as causas que os outros grupos tinham para serem condenados. Não pertenciam à religião oficial, eram muito ricos, não eram cidadãos romanos, eram estrangeiros, possuíam outra cultura e tinham em casa a menorá e símbolos judeus. Morte em massa do povo da Bíblia, pelos cruzados e pelo povo, arruinou a situação social e econômica. Mataram os judeus em massa. É rico, mata e toma a fortuna dele. Então, havendo a divisão e com as cruzadas, né, tomando Jerusalém, então o Oriente e o Ocidente quebraram o elo que existia e os judeus não tinham mais como comercializar, porque as rotas comerciais entre Oriente e Ocidente era de onde o judeu tirava o seu dinheiro. Agora ele não tinha mais. Então ele teve que se dedicar ao quê? A usurário, ou seja, a ser cambista, a ser banqueiro. De certo modo, naquela época, não só a fé era supersticiosa, como também os costumes eram bárbaros. Minha gente, aqui nós vamos ver uma coisa fantástica. O povo pega 5 judeus, fazem uma fogueira e jogam eles dentro. Vou mostrar a vocês a figura. Uma coisa pavorosa. É um desenho da época. Olha só. Aqui está cavaleiros que são a cavalo. Está vendo? Ó? Cavaleiros são a cavalo. Isso aqui é o povo comum. Gente do povo. Então, ó. Mas tem um rei aqui na frente, ó. Está coroado, ó. Tem a coroa aqui, ó. Fazem uma fogueira, pegam 5 judeus e botam dentro para queimar. Isso é que vai estimular o povo. Ainda tem um aqui atiçando, ó. Para o fogo pegar mais ainda. É isso que vai resultar na Revolução Francesa. Não vai ser a vingar a morte de Jacques Molay. Vai ser toda essa barbaridade que a igreja usou quando deteve o poder. Em vez de fazer o bem, uma nova ordem mundial, segundo o Evangelho, fizeram isto. Então, sou católico, mas não posso omitir.
tenho que falar a verdade para vocês. E esta é a verdade. Que está sendo plantada a plantinha que vai envenenar, né, todos os franceses, e vamos ter a revolução que vai ser, quando nós formos a detalhes, a desgraça do mundo todo até hoje. Ficamos aqui, mostrando de novo, né? Tem mulheres e homens aqui, são 5, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vocês contarem, vocês vão encontrar 5 pessoas aqui, 5 cabecinhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas jogadas numa fogueira por um rei à frente do povo. Então não é só o povo que era bárbaro. Minha gente, olha, sou católico, sou cristão, mas isso é um absurdo, isso é impensável. Queimar uma pessoa viva, vê-la queimando a pele, o cheiro de carne queimada de um ser humano. A Igreja Católica fez isso durante 300 anos. Quem impôs fim a isso foi o humanismo. Mas em 1600 ainda havia gente, Giordano Bruno, queimado na fogueira. Galileu não foi queimado na fogueira, mas merecia. Pelo menos a Inquisição achou que ele merecia. Então, não temos desculpa. A Revolução Francesa vai ser o castigo de Deus contra a Igreja Católica, que assim traiu o seu chefe. Vamos fazer um segundo capítulo para que vocês possam ver como ainda temos mais dados. Mas, por agora, paramos aqui. Então, espero que vocês tenham uma boa visualização, deem o seu like e tolerem essa delonga para que a gente possa compreender os motivos que fizeram o povo da França, e não só da França, aderirem à Revolução Francesa. Foram enganados, mas estavam revoltados. A população estava revoltada. Ou seja, quem tinha juízo, as lideranças, começaram com o humanismo e depois a Renascença. Bom, e aí, com a Renascença, abre-se as portas. Até o próximo vídeo.